Boa tarde, crianças. Boa tarde, mamãe. Boa tarde, papai. Hoje nossa aula está aqui na página 32 e vamos falar sobre as plantas. Prestem bem atenção, acompanhe a leitura para depois fazer as atividades, os exercícios. As plantas. As plantas são seres vivos, assim como os animais, portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Você vai observar aqui o esquema. A planta ela é um ser vivo, só que é um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ela é o único ser vivo que tem a capacidade, de produzir seu próprio alimento. Então, nós vamos ver aqui do que ela precisa. Ela precisa de gás carbônico, luz do sol, água e sais minerais. A partir do momento que ela recebe gás carbônico, água e sais minerais e luz do sol, ela vai liberar oxigênio. Se você observar aí nessa figura, é exatamente isso que está mostrando. Ela recebendo gás carbônico, luz do sol, água e sais minerais. Ao produzir seu próprio alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Eles também respiram, assim como nós, humanos, e na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais crescem diferente uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem ainda os que não dão flores nem frutos. Então, aqui são algumas características da planta, Então, como a gente pôde ver, ela para produzir seu próprio alimento, ela vai precisar da luz do sol, gás carbônico e água e sais minerais. Vai nos fornecer oxigênio, é através das plantas, que nós recebemos oxigênio. Onde tem mais planta, a gente pode dizer que aquele local ali tem o ar mais puro, porque tem muito oxigênio emitido pelas plantas. Aqui na foto de vocês tem a foto de uma árvore enorme, que é o baobá. As plantas têm tamanhos e formas variados, vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas. Então, essas são características, de algumas plantas, de como elas vivem, onde elas vivem. E através disso nós podemos dizer, dependendo do local onde ela vive, nós podemos dizer que as plantas podem ser terrestres, aquáticas ou aéreas. Vamos ver aqui as plantas terrestres. São aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias que necessitam para viver. Então, a gente está vendo aí essas florezinhas, Elas são terrestres porque estão aí na terra e é da terra que ela tira, água e sais minerais, como a gente viu na página anterior, recebem sol, a luz do sol, e assim elas conseguem sobreviver. As plantas aquáticas, a gente está vendo aqui, a Vitória régia, que é uma planta aquática. As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver, que é o caso, da Vitória régia, diferente da planta anterior que a gente viu. Aqui, as plantas aéreas vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem
os elementos necessários à sua sobrevivência. Então, as plantas aéreas, elas vivem mais, né, em locais altos, em telhados, construções, como nós vimos aqui no texto. Essa aqui é a foto da bromélia. A bromélia cresceu sobre o caule de uma outra planta, por isso chamada de planta aérea. Vamos ver aqui as partes da planta. As plantas são compostas de diferentes partes, a maioria completa, ou seja, nela se desenvolvem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Então, aqui a gente está vendo uma árvore e está cada local, né, informando onde as partes da planta: flor, folha, fruto, caule, raiz. Então, a gente pode dizer, né, que essa árvore é uma planta completa. Ela tem todas as partes da planta. Assim como nos animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias à vida. Então, a gente pode ver que cada partezinha dela é importante e a gente vai aprender, né, qual a importância de cada parte da planta. A raiz. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato e dele retirar água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. As raízes mais comuns são as subterrâneas, que são fixadas dentro do solo. Algumas plantas apresentam raízes que crescem para cima do nível do solo. São as raízes aéreas, comuns em regiões alagadas. Plantas com raízes aéreas, comuns em regiões de encontro do rio com o mar. Está mostrando aí nessa figura, né? A raiz dela é aérea porque ela está para fora, está para cima. Há algumas raízes que nos servem de alimento, como a beterraba, a cenoura e a mandioca, por exemplo. Então, a gente tem aqui, né, substrato, meio no qual seres vivos se apoiam ou se desenvolvem. É o que está falando aqui sobre o que é substrato, né? Tem uma observação aqui embaixo no livro de vocês, informando o que é. Então, o que é substrato? Meio no qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem. A gente viu também aqui, tem a foto de uma beterraba, que é uma raiz, né? E é muito importante na nossa alimentação. Caule. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Também é responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Ele pode ser duro e resistente, como o tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule da margarida. Observe a variedade de caules abaixo. Então, nós temos aqui o caule da margarida, que é mais frágil, né? Ele é fino e é frágil. Já que o caule de um coqueiro, ele é duro, né? É bem mais forte. Nós temos também aqui outros, aqui a cana de açúcar. Alguns caules são usados na nossa alimentação, como o palmito, a cana de açúcar e a batata inglesa. As folhas. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes,
Isso acontece porque nelas há uma substância chamada clorofila. A clorofila participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por captar a luz solar. Então, a gente pode ver aqui, né, é uma parte muito importante da planta, porque é através das folhas que acontece a fotossíntese, né, que é quando os vegetais produzem seu próprio alimento. E também a clorofila, que é essa substância verde, né, que através dela também vai participar da produção do alimento e através dela captar a luz solar. As folhas, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes. As flores. As flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir dela que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são um atrativo para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite e, após serem fecundadas, secam, transformam-se nos frutos. Os frutos é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes, originada da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como o melão, a melancia, a laranja e o mamão. Outros têm apenas uma, como o abacate, a azeitona e a manga. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpa, como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros. Enquanto outros são considerados frutos secos, como a vagem, as nozes e a castanha. As sementes são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas. Então, a gente tem aqui, né, a foto de algumas sementes. A gente está vendo aqui o mamão, né, ele tem muitas sementes, o abacate, apenas um. E existem frutos deliciosos, né, que a gente pode se alimentar e faz muito bem à saúde se alimentar de vegetais, né? Vocês vão ler novamente esse texto e depois responder a página 36 e a página 37. O assunto está bem fácil. Se desejar, assistam novamente a aula e depois respondam as atividades. Peço para que, após vocês terminarem, tirem foto e enviem para a tia Cláudia, tá bom? Para que eu possa corrigir. Tchau, tchau e até a próxima aula.